música Porque Ele Vive. Porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Nós temos a certeza que nós iremos para o céu. Que você possa louvar o nome de Deus nesse momento. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morreu, mas vivo agora está. Ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, eu sei que grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, eu sei que minha vida não será, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vive está, e eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Agora nós vamos colocar de pé. Nós vamos cantar a música O Melhor Lugar do Mundo. O melhor lugar do mundo é os pés do nosso Salvador. Vamos com toda certeza neste momento.
fazem sonhar, recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar, mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Este é um momento especial de oração. Então eu queria convidar você a se lembrar de alguém que neste momento você sabe que está precisando de oração, por qualquer motivo que seja. Talvez alguém que você sabe que está precisando de um emprego, ou talvez que neste momento esteja enfrentando uma dificuldade de saúde, ou quem sabe esteja com alguma dificuldade em seus relacionamentos, quer sejam eles a nível íntimo, a nível de trabalho, a nível de amizades. Talvez esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, é provável que existam muitas pessoas na sua lista de oração, não é? Então nós vamos orar neste momento.
E eu queria orar por todas essas pessoas. Como nós não temos tempo para que cada um se manifeste, vou pedir a liberdade de eu orar por você, tá bom? Vamos nos colocar ajoelhados para falar com Deus? Querido Pai e amado Senhor, é muito bom estarmos diante de Ti neste momento e, na verdade, nos sentimos privilegiados de estarmos dentro da Tua casa, falando diretamente com o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o mantenedor da vida, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de poder nos dirigirmos a Ti. Temos essa confiança porque sabemos quem Tu és e quem nós somos, mas especialmente por quem Tu és. Neste momento queremos colocar diante de Ti o nosso coração, as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas principalmente também as pessoas que neste momento nos lembramos. São todos filhos Teus. Pessoas que talvez estejam passando por momentos difíceis de saúde, momentos difíceis financeiros, momentos com relacionamentos truncados, mas o Senhor dos Senhores não tem impossível para Ti, ó Pai. Por isso, neste momento, queremos colocá-los diante de Ti, para que a Sua vontade se cumpra na vida deles, mas para que especialmente sintam que eles têm sido cuidados por Ti. Neste culto que nós estamos dentro da Tua casa, prestando esse louvor, a adoração a Ti, queremos colocar também o nosso coração em Suas mãos, para que através do Espírito Santo o Senhor mova a nossa vida. Venha abençoar-nos neste momento, não por mérito, mas por necessidade nossa. Que o Senhor fale através das mensagens que ouviremos neste momento. Que nossa vida seja tocada, nosso coração seja mudado, os nossos pensamentos sejam alterados. Tudo em direção à Tua vontade e não à nossa. Perdoe, Pai, os nossos pecados. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Este fim de semana é um fim de semana muito especial para todos nós. Todos nós que somos filhos, ou seja, todos nós. E nessa hora nós queremos homenagear, sim, com muita simplicidade, mas com muito amor, a todas as mães, tanto as que estão aqui presentes, mas aquelas que também estão nos assistindo pelas mídias. Você, mãe, que se importa com seu filho não só em fazer uma comidinha gostosa, mas também em dar o alimento espiritual para ele. Você, mãe, que ensina não só a ler e escrever e fazer contas, mas ensina também o seu filho a amar a Deus. Você, mãe cristã, que se importa, que chora e que ora pela salvação dos seus filhos. Que Deus te abençoe muito nesse dia que é considerado o seu dia, o nosso dia. Que nós possamos compreender o privilégio que Deus nos deu de fazer parte do poder criador dele. E que um dia possamos devolver esses nossos filhos a Ele, assim como Ele nos deu para cuidar por um período de tempo. Que eles se entreguem também a esse Deus maravilhoso que nos ama, a quem nós também amamos. Amamos. O amor de mãe é muito parecido com o amor de Deus, né? É incondicional. E que um dia possamos estar todos juntos lá no lar celestial, onde não haverá mais separação, mas que Deus nos amará pela eternidade. Nós queremos pedir às nossas jovens para entregar as mães que estão presentes, a Vilma, a Margarida,
a Beth. Eu não sei o seu nome, mas se é mãe também, por favor, fique em pé. A Lilian, todos aqueles que estão aqui, a Rosana, que recebam o nosso carinho através dessa pequena lembrança, neste momento. Se você quer levar para a sua mãe também uma lembrancinha, por favor, pode levar e homenageá-la também nesse dia especial. Você nunca mais falou comigo nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade, eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim, eu sempre estive escutando, ajudando, dando força. Na verdade, eu gosto muito de você. Oh, você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade, tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim? Estou te esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, tenho um presente pra você. Volta, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Amém. Nessa tarde nós teremos a oportunidade de ouvir um amigo, Pastor Paulo Ribeiro, é um dos pastores que atendem aqui a região de Curitiba, e sempre que a gente consegue um espacinho na agenda, ele atende a Igreja do Bom Retiro aqui. O nosso pastor, o pastor Luiz, está meio de quarentena, porque a esposa
A irmã Jaque está com suspeita de Covid, olha só. Então, temos que colocar o pastor e a família na nossa listinha de orações aí. Eles ainda vão realizar o teste para confirmação ou não. Esperamos que não. Mas, para nós, é uma alegria, pastor Paulo, recebê-lo nesse momento. Vamos colocar um suporte aqui para que o pastor possa colocar a Bíblia, colocar o computador aqui. E que Deus possa nos abençoar através dessa mensagem. Tá bom, pastor? Deixa eu só higienizar o microfone aqui. Quero dar o meu boa noite a todos os irmãos que têm o privilégio de poder estar na casa do Senhor, e as nossas queridas mamães, e também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão aqui da nossa querida igreja, a Igreja do Bom Retiro, a nossa igreja do coração. Digo nossa porque eu sou prata da casa. E é sempre uma alegria imensa podemos retornar a este lugar, um lugar repleto de memórias, queridas memórias. O título da minha fala essa noite é o seguinte: Duas Mães e uma Esperança. Em homenagem às nossas queridas mamães, nesse dia especial, decidi preparar uma mensagem específica voltada para elas, mas não apenas para elas, obviamente, acaba alcançando todos nós, homens e mulheres, pais e mães, filhos. Tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração também nessa noite. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3 e o verso 20. Gênesis, capítulo 3 e o verso 20. Quero falar essa noite sobre duas mães que marcaram a história da humanidade. Duas. Você já deve mais ou menos imaginar quem é a primeira pelo texto no qual eu escolhi aqui como base. Gênesis 3:20 diz o seguinte: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ok. Uma dessas mulheres deu início à nossa existência. A outra deu à luz aquele que mudou o cômputo da história em antes e depois dele. Poucos dão valor a esse trecho da narrativa bíblica, na verdade. Na verdade, nós damos uma ênfase maior ao aspecto da queda do casal. Muitos de nós enfatizamos o erro. Mas nessa declaração de Adão, logo após a transgressão, e não foi antes, a primeira mulher da terra foi batizada com o nome de Eva. Mas o que significa esse nome? Já parou para pensar? Já parou para analisar o que significaria o termo Eva? Bom, o termo Eva, obviamente, vem do hebraico, a língua no qual foi escrito o Antigo Testamento. Se pronuncia da seguinte maneira, depois o rabi aqui da igreja me corrija, viu? Eu sabemos que temos um rabi aqui, né? Pastor Luiz. O rabino. Havá. Havá é a maneira hebraica que aparece na Bíblia, no qual foi traduzido para o português, vertido pela expressão Eva. E o que significa? Vida. Vida. Como que Adão pode dar o nome de vida àquela que foi exatamente a vítima da serpente, no qual trouxe morte para nós? Quando nós olhamos para a primeira mulher, temos, que nem eu disse, a tendência de enfatizar: a morte passou a todos os homens, por causa dessa transgressão. Mas Adão, ele a chama de vida.
A narrativa bíblica ela é interessante porque ela acaba apresentando Eva tendo 3 filhos, nos quais a Bíblia dá nomes: Caim, Abel e Sete. E teve outros filhos nos quais a Bíblia não menciona nomes. Se você olhar, por exemplo, para Gênesis capítulo 5, Gênesis, no capítulo 5, lá diz, no verso 3, o seguinte: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Só que antes disso, nós percebemos que eles tiveram, depois disso, melhor dizendo, diz que depois que gerou a Sete, verso 4, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Mas esses filhos e filhas não nos foram dados nomes. Segundo a tradição judaica, agora é uma fonte extra-bíblica aqui, ok? Segundo a tradição judaica, Eva teve 60 filhos. 27 mulheres, 33 homens. Não podemos, assim, afirmar a veracidade desse relato, mas eles são bem taxativos com isso aqui. Eva teve 60 filhos. Mas por que Adão a nomeou dessa maneira? Vida. Por quê? Então, quando nós olhamos aqui para a descrição do momento em que Deus aparece diante da queda do casal, Deus aparece ali para promover auxílio, ajuda. Deus fez uma promessa. E essa promessa está registrada em Gênesis 3,15, e é a primeira profecia da Bíblia. E nessa profecia enigmática, Deus diz o seguinte: olha, eu porei inimizade entre ti, a serpente, e a quem? E a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma promessa enigmática. Ou seja, o mesmo golpe que fere e mata a serpente é o mesmo golpe que também acaba o afetando também. Você mata a serpente com o calcanhar na cabeça, mas a serpente consegue picar o calcanhar do descendente. Isso significaria que ele não sairia ileso. Mas, diante dessa promessa, a Bíblia conta que Deus também fez ali uma vestimenta de peles e cobriu a nudez do casal. Peles ali é couro, couro mesmo. Para que haja couro é necessário a morte de um animal. E Deus então substitui a roupa que eles confeccionaram para si, folhas de figueira, e deu a eles uma vestimenta para cobrir a nudez de peles. O que aconteceu, obviamente, foi a primeira morte aconteceu ali no Éden por meio de um animal inocente que representava o descendente que no futuro iria vir para salvar a eles e a humanidade. De forma dramatizada, Deus agora estava imprimindo no coração do casal que nem tudo estava perdido. Nem tudo estava perdido. Portanto, de Eva surgiria um descendente. Então, Adão, diante daquela afirmação, diz: então, você não será conhecida pelo teu fracasso, pelo teu erro. Você será conhecida pela vitória de Deus sobre o pecado. E essa vitória passaria por ela. Então, Eva torna-se um símbolo de esperança. Um símbolo de vida. A existência de Eva passa a ser agora sinônimo de esperança. Vida. E detalhe, o pecado então, portanto, começa com uma mulher, mas a solução providenciada por Deus deveria vir de uma mãe. De forma introdutória, então, eu quero recitar aqui um poema, com base nisso que eu disse. Não sou poeta, obviamente, então aqueles que são os poetas e as poetisas de plantão, por favor, coloque o crivo aí
não tão elevados. Porque diante desse estudo, eu pensei, puxa, eu vou fazer um poema aqui para as mães. E o poema, então, que eu vou recitar é em homenagem a você, querida mãe, que está acompanhando a gente. Esse poema é para você. Nesse dia, queremos te lembrar que ser mãe é ser parte da solução de Deus para seus filhos e não dos problemas. É ser sinônimo de vida, não de morte. É ter no coração um amor que não conhece limites, como Deus não conhece limites. É ter no colo o poder de acalmar, mas no sorriso dos lábios, o poder de confortar. É ser o nosso país natal. Chegar perto de você é como chegar em casa. Mãe é ser uma antecipação do que cada filho irá sentir quando estiver ao lado daquele que criou a vida. Termina aqui, ok? O especialista em mentira, Satanás, ele procurou fazer da mulher o seu público-alvo para implementar a morte no mundo, mas Deus não permitiu que ela ficasse conhecida pela desgraça. E faz da mulher mãe um ícone, uma representação da salvação. Então, quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, ele gostava de chamar as mulheres que cruzavam o seu caminho de mulher. Nós vemos várias vezes Jesus dizendo, por exemplo, mulher, grande é a tua fé. Mulher, fique livre de tua enfermidade. Mulher, faça-se contigo como queres. Mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, por que choras? Todas essas frases de Jesus apenas reforçam a ideia do resgate. Deus transforma a mulher num símbolo, inclusive, da própria igreja, do corpo de Cristo. Simbolicamente, ela é a noiva, ela é a esposa do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A celebração da vitória do povo de Deus é desenhada como uma linda noiva adornada para o seu esposo. Assim, a palavra mulher vai adquirindo na Bíblia um belíssimo e grandioso símbolo do amor redentivo de Deus. O Filho de Deus veio para salvar, e toda vez que ele usar a palavra mulher, ele estará expressando essa maravilhosa e carinhosa missão redentora. Que fantástico isso. Que perspectiva completamente diferente, né? Algumas pessoas dizem que Deus, se não Deus, pelo menos os patriarcas da Bíblia, eram pessoas completamente machistas, e as pessoas acabam atribuindo uma situação cultural ao caráter de Deus e ao caráter do servo de Deus. Isso não é verdade. A Bíblia realmente ela retrata os traços históricos, mas isso não significa o pensamento de Deus. Não significa o pensamento de Deus. Essa é a primeira. Mas e a segunda? Quem que vocês acham? Uma coisa um tanto óbvia, né? Maria. Essa outra mãe também marcou a história. O nome de Maria, na verdade, a maneira como nós falamos Maria, nada mais é do que uma forma helenizada do termo hebraico Miriam. Miriam. Na verdade, ela se chamava Miriam. Maria é a forma grega no qual nós acostumamos a pronunciar. Miriam significa o quê? Olha, ao contrário do que nós esperávamos, Miriam não tem assim um significado tão belo, esperado. Na verdade, Miriam significa rebelião. Olha aí, que coisa. Rebelião. Mas Maria, ela não tornou-se conhecida na história pelo significado do seu nome. Não sei se eu estou falando para alguma Maria aqui. Eu não sei se eu estou falando para alguma Maria que está em casa. Provavelmente, né? Lá na igreja nós temos muitas Marias. Aqui não deve ser diferente. Mas a Maria da Bíblia não ficou conhecida pelo seu significado de nome, mas pelo termo que o anjo lhe chamara
quando apareceu diante dela e revelou o plano de Deus, dizendo: você faz parte de um grande plano, e você é a agraciada do Senhor. Bem-aventurada do Senhor. Foi escolhida para ser aquela que carregaria e amamentaria o Rei do Universo. Um fato interessante é que, na história bíblica, Miriam é quem faz o papel de guardiã daquele que seria um instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel, Moisés. Moisés, então, ali, escondido entre os juncos, escondido naquele cesto, o seu choro ecoa. E, de repente, a princesa e as donzelas olham e percebem: é um bebê hebreu. Imediatamente, Miriam sai das escondidas ali e diz: olha, se a senhora precisar de alguma guardiã ou protetora, eu conheço uma pessoa que pode fazer isso. E ela então indica a sua própria mãe, a mãe do menino. E depois de grande, Joquebede leva Moisés para o palácio. Miriam, portanto, na narrativa bíblica, foi a guardiã daquele que foi um instrumento de Deus para a libertação. Maria, por sua vez, não é diferente. Maria também acaba exercendo o papel de guardiã daquele que seria o instrumento de Deus para a libertação de Israel e da humanidade. Um outro fato interessante: Miriam, na Bíblia, é aquela que compõe uma chamada antífona. Antífona significa um cântico curto. E esse cântico curto ela compôs imediatamente após a destruição do faraó e os seus cavaleiros, quando Deus, por mão poderosa, destruiu eles no Mar Vermelho. Diante daquele grande livramento, a Bíblia diz que Miriam, ela começa a liderar um grupo de mulheres com danças e tamborins, e ela compõe um breve cântico de comemoração pela libertação de Israel dos egípcios. Assim também fez Maria. Olhe para a Bíblia e você vai ver, ela compôs um cântico de louvor a Deus pelo milagre da intervenção divina na história do seu povo e da humanidade. E esse cântico é conhecido, inclusive, na teologia como Magnificat. Está registrado em Lucas, capítulo 1, verso 46 a 55. E ali está registrado o cântico de Maria. Magnificat é um termo latino, que nada mais é do que a maneira como foi traduzido o cântico na língua latina, e começa dessa maneira. Magnificat, e aí continua o restante. Então, Magnificat tornou-se o título dado a esse cântico, um cântico precioso. Bom, gostaria então de dizer para vocês uma outra curiosidade envolvendo essa mãe. Jesus, ele tinha por volta de 6 irmãos. 6 irmãos. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Se você tiver com a sua Bíblia fácil aí, abre em Mateus. Mateus capítulo 13 nos traz umas informações interessantes sobre a família de Jesus. Mateus 13, versos 55 e 56, diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Pastor, por que você disse, então, que ele tinha por volta de 6 irmãos? Uma matemática simples. 4 filhos homens são mencionados. E depois diz as suas irmãs, mas não diz quantas. E nós sabemos que é plural aqui. Se é plural, é mais de 1. Então, são no mínimo 2. Por isso, por volta de 6 irmãos. 6 irmãos. Porém, acredita-se que nenhum deles eram filhos de Maria. Nenhum deles. Razão pelo qual, inclusive, advogam aqueles que defendem essa teoria de que Jesus coloca sob os cuidados de João, o apóstolo,
quando ele estava junto à cruz. Ele coloca Maria aos cuidados de João. Por que não colocou aos cuidados dos demais? Sendo que eles eram mais velhos que Jesus, pelo menos no que diz respeito aos homens. Observe, João 19, verso 25 a 27, diz o seguinte: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Olha quanta Maria, hein? Já não era de hoje, né? Que o nome Maria era um termo muito comum. Miriam, lembrando, né? Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, ou seja, João, o apóstolo, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aqueles que estão familiarizados com a cultura bíblica do primeiro século sabem o que significa dizer isso. Ou seja, uma mulher viúva. Cadê José na história? Por que José não estaria aqui? Ele que era o pai legal, não biológico, mas legal de Jesus. É porque provavelmente José era falecido. Maria estava ali sozinha, mas cadê agora os filhos? Porque nesse momento, dentro da cultura bíblica, dentro da cultura oriental, os filhos deveriam sustentar. Deveriam sustentar a sua mãe viúva. E por que nenhum deles estavam ali? Então acredite-se, porque não eram os seus filhos. O seu filho primogênito estava pregado numa cruz. Aquele que agora era o único meio de sustento da casa, estava dando a vida pela humanidade. E ele não foi responsável nem mesmo na cruz. Porque ali naquele momento, então, delega a função a um discípulo próximo, João. Então, acredita-se diante disso, Maria, nenhum desses irmãos de Jesus eram filhos dela. Agora, eu gostaria de então tirar duas lições aqui para nós. Depois de todos esses relatos e curiosidades, eu gostaria de tirar duas lições, começando com algumas perguntas aqui para vocês. Como ser uma mãe cuja existência seja sinônimo de vida? Como ser uma mãe, um pai, que seja lembrada ou lembrado como bem-aventurada ou bem-aventurado, agraciada, agraciado pelo Senhor? Como? Ao olharmos para essas duas mulheres, nós aprendemos algumas características importantes que fazem parte de uma pessoa cuja existência torna-se sinônimo de vida. Ao olharmos para essas mulheres, nós encontramos pelo menos, poderiam ser muito mais, mas pelo menos duas características que fazem delas agraciadas do Senhor. Eu gostaria então de apresentar rapidamente aqui para vocês. Salta aqui os meus olhos, em primeiro lugar, a fé. A confiança. Como assim, pastor? Fé e confiança. Maria até um tanto mais fácil de compreender, mas e Eva? Então observe Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, verso 1. Gênesis capítulo 4, verso 1. Ali diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com quem? Com o auxílio do Senhor. Será este o libertador? Será este aquele a quem Deus havia prometido? Olha, eu não fiz isso sozinha. Isso não é fruto apenas do nosso relacionamento, Adão. Nós temos esse filho de acordo com o auxílio do Senhor. Por aqui você já percebe a fé dessa mulher na promessa de Deus, na promessa do Pai. Deus me escolheu para ser um instrumento de vida, e quem sabe aqui está o início da mudança da história. Maria também apresenta essa característica de fé na promessa, na palavra de Deus. Eva demonstrou confiança na revelação divina do plano da salvação. Maria também. Observe.
quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel, diz o texto bíblico algo interessante, uma informação importante. Que, por exemplo, se você quiser ler comigo, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Essa informação é bem interessante. Verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Ok, note, no 6º mês. No 6º mês de quem? Ou do quê? Quando você olha para a narrativa, é no 6º mês da gestação de Isabel, parenta de Maria. O anjo Gabriel havia aparecido 6 meses antes a Zacarias. E o que aconteceu? Zacarias era um levita e era sacerdote, e naquele dia caiu a escala do templo para que ele oficiasse. Então, o incenso e o cuidado com a lâmpada do candelabro. Uma cerimônia rápida, via de regra. Naquele complexo, a primeira parte ali, os sacerdotes e as pessoas oravam quando adentrava, então, o ministro do Senhor ali, e eles ficavam em oração, aguardando a retirada ou a saída, quando a pessoa então saía e dava a bênção para o povo. Mas o tempo se passou e Zacarias não saía. E o que aconteceu? Diz a Bíblia que o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e disse: amigo, as orações de vocês foram atendidas, elas foram ouvidas. Trago a você boas novas. Você será pai de um menino. Você será pai, e Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, cujo nome será João. Que alegria! Mas, diante de tal revelação, qual foi a surpresa da gente? A resposta de Zacarias? Qual foi? Observe, Lucas capítulo 1, verso 18. E ele diz: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Muitas vezes a gente não para pensar no que ele acabou de dizer. Na verdade, ele está duvidando das palavras do anjo, pedindo uma garantia além da palavra do anjo quando disse. Como saberei que isso é verdade? É isso que ele está dizendo. Como que eu vou saber se realmente isso vai acontecer? Amigo, agora, digo eu, não o Senhor, né? Eu imagino agora o anjo olhando assim para aquela cena. Falei, amigo, qual foi a última vez que você viu um anjo na tua frente? Qual foi a última vez que alguém veio do céu da parte de Deus e trouxe uma informação dessa magnitude para você? Qual foi a última vez? Isso aqui não é suficiente para você. Se isso aqui não é suficiente, o que mais é necessário fazer? Está entendendo o que está acontecendo? Quando o anjo então profere isso, Zacarias, com incredulidade: como eu saberei isto? Eu sou velho, a minha esposa também. Amigo, isso é absurdo que você está dizendo para mim. E o anjo diz: ok, então é o seguinte, isso vai acontecer, ok? E você vai ficar mudo até o nascimento desse teu filho. Quando o mesmo anjo aparece a Maria e lhe revela a bênção de ter sido ela escolhida para carregar o Salvador do mundo, 6 meses depois do ocorrido com Zacarias, ela também confrontada, também faz uma pergunta. Verso 34 do capítulo 1 de Lucas, diz o seguinte, ela fala assim: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum? Te pergunto, é a mesma coisa? O teor da pergunta dela está no mesmo nível que de Zacarias? Alguns dizem que não e outros não sabem o que dizer. Não está no mesmo nível. Observe, a pergunta de Zacarias é: como saberei isto? Ou seja,
Como que eu vou saber que isso vai acontecer? Então ele está duvidando daquilo que está sendo dito. Ela não, ela está reconhecendo que aquilo vai acontecer. E ela diz, como será isto? Eu não duvido que vai acontecer, eu só não sei como. Mas vai acontecer, você está dizendo. Então, o que está acontecendo aqui? Ela sabia que aconteceria, mas não sabia como seria. Em outras palavras, ela acredita nas palavras do anjo. Por isso ela disse, como que vai ser isso aí? Como? Explica para mim, me dê mais detalhes. Ela entende que aquilo vai acontecer, mas queria saber o que ela deveria fazer diante de tal declaração. Não foi uma pergunta de incredulidade, mas uma expressão de fé. E aqui então, uma vez que o anjo explica, então ela conclui dizendo, verso 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O que é isso? Submissão. Porque a submissão é o resultado da fé. A desobediência e a incredulidade. Para a incredulidade e a desobediência não há submissão. Qual tem sido a sua atitude diante da revelação que Deus tem apresentado diante de você, querida mãe, querido pai, querido amigo, querida amiga? Qual tem sido a sua reação? Há um contraste aqui. Há um contraste entre Zacarias e Maria. E nós percebemos que a mesma característica de Eva diante da revelação de Deus é a mesma também apresentada por Maria. Fé na revelação divina. E, por consequência, submissão. Portanto, amigos, qual tem sido a sua atitude? Incredulidade? Pedindo garantias? Provas para Deus? Ou você confia e se submete a ponto, inclusive, de suportar os resultados de tal confiança? Porque não era fácil assumir ser mãe virgem, sendo uma vez que estava noiva de um homem. O que isso significava? Eu vou sofrer calúnia das pessoas, difamação. Eu estou, ao crer nessas palavras, eu estou me colocando numa situação vulnerável, onde a sociedade colocará uma pressão sobre mim, sobre a minha imagem, minha reputação, meu esposo, minha história. Não é à toa que, inclusive, tempos depois, os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão, não somos bastardos. Por que você acha que eles diziam isso? Porque queriam confrontar a Jesus. Nós sabemos quem somos, mas e esse? Da onde é? Da onde você é? Exatamente, confrontando sua reputação, a reputação da sua mãe. A tua história é um pouco duvidosa, viu, Jesus? A tua origem é um pouco estranha, viu? Essa história de aparecer grávida. Percebeu? Ela sofre o dano por querer submeter-se à vontade de Deus por meio da fé. Você quer ser uma mãe bem-aventurada aos olhos de Deus. Uma mãe cuja existência seja vida, sinônimo de vida. Então aprenda isso. Uma fé incondicional na revelação de Deus. À medida que Deus for revelando a sua vontade para você, qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude? Paulo disse em 2 Coríntios 4,13 algo fantástico. Algo fantástico. Ele diz o seguinte, 2 Coríntios 4,13, ele diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Zacarias não creu, por isso não pôde falar. Quando saiu do santuário, não pôde dar a bênção. Não pôde dar a bênção sacerdotal ao povo, nem lhes dizer o que havia acontecido. Porque quem não crê, não pode falar. Mas quem crê, faz o quê? Fala, extravasa. E aí então, sem dúvidas, nós vemos nessa situação de Zacarias, que Deus realmente lhe deu um sinal. Claro que deu, um sinal pessoal,
que iria conviver com ele durante 9 meses. Mas o que Maria fez diante de tal revelação? Ela creu e ela começa a fazer o que agora? Falar. E ela faz um cântico. Gostaria que você pudesse ler esse cântico comigo. Lucas capítulo 1, verso 46, diz o seguinte: Então disse Maria, por que ela pode dizer? Porque ela creu, porque ela teve fé. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, não mais rebelião, mas bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então, quem crê, fala. Você quer ser uma mãe cuja existência seja sinônimo de bem-aventurança? Você precisa crer. Crer naquilo que Deus disse para você. E uma vez que você crê, você não guarda para si, você fala. Você torna conhecido para os seus filhos. Você torna conhecido para os seus familiares, para os seus amigos. E a sua vida será um perfume agradável, suave. Mas o que acontece nesse cântico de Maria aqui? Você sabe o que acontece? A gente percebe o seguinte, que Maria tinha familiaridade com as Escrituras Sagradas. Familiaridade. Por que eu digo isso? Porque nesse cântico, do 46 ao 55, ela cita vários textos do Antigo Testamento. Na verdade, ela constrói o seu cântico com base em trechos da Bíblia Sagrada. Uma pessoa que tinha familiaridade com a palavra de Deus. Quando ela cita, ou melhor, quando ela produz esse cântico, ela cita alguns textos. Vou dizer aqui para você, 1 Samuel 2:1, meu coração regozija-se no Senhor. Salmo 103:17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem. 2 Samuel 22:28, tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista bate os altivos. Salmo 89:10, com teu poderoso braço derrubou o trono dos poderosos. Jó 12:19, aos poderosos transtorna. Salmo 107:9, fartou de bens a alma faminta. Quantas alusões ao Antigo Testamento, às Escrituras Sagradas. Por quê? Porque ela estava familiarizada com as Escrituras Sagradas. Para que você possa falar, queridos, você precisa passar tempo com a palavra de Deus, querida mãe, querido pai, querido irmão, querida irmã. E para concluir, nós podemos dividir o Cântico de Maria em 3 partes. 3 partes. A primeira, do verso 46 a 49, ela fala aqui o que Deus fez por ela. Por ela. Ela diz, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Primeiro, o que Deus fez por ela. A segunda parte é o que Deus fez por nós. Versos 50 a 53, ela diz o seguinte, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, os que têm fé, de geração em geração. Não é à toa que depois o apóstolo Pedro diz que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus para fazer o quê? Para ficar calado. Não, para proclamardes
as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Que fantástico. Ela diz o seguinte, versos 50 e 53, o que Deus fez por nós? Ela diz, a sua misericórdia estende até os que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Mas a terceira e última parte do cântico, ela diz, o que Deus fez por Israel. E o que Deus fez por Israel? Versos 54 e 55. Diz o seguinte, ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Jesus, ao ter nascido judeu, trouxe uma honra e uma glória que nunca se apagará de Israel. Querida mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem investido tempo para meditar nas Escrituras Sagradas? Como que você acha que Jesus, ele conhecia tão bem as Escrituras Sagradas? Começou como? Por uma mãe que tinha familiaridade com as Escrituras Sagradas, uma mãe que tinha fé nas promessas de Deus, uma mãe que não tinha medo de proclamar e falar das grandiosidades que Deus opera. É para isso que Deus te levantou. Coragem de assumir riscos por amor aos propósitos de Deus. E eu te pergunto, querido amigo, querida amiga, mãe e pai, diante disso, diante dos propósitos de Deus, você tem aceitado correr os riscos por amor a esses propósitos? Eu quero terminar então com um poema. Da mesma maneira como comecei, eu quero terminar. Esse poema não é meu. Esse poema foi composto por um pastor muito amado nessa igreja, pastor Assad Bechara. Pastor Assad Bechara compôs um poema no qual intitulou Tudo ou Nada. Eu acredito que esse poema ele acaba sintetizando toda a essência daquilo que eu disse. Lembra da pergunta? Você gostaria de saber como ser uma mãe cuja existência seja vida, cuja vida seja conhecida por ser cuja existência seja conhecida dos homens e dos anjos como bem-aventurada, agraciada do Senhor. Esse poema diz o seguinte, preste atenção agora. Aquele que criou tudo, fez-me do nada tudo. E faz de tudo para me tirar do nada. Para transformar o meu nada em tudo. Ele tira de mim tudo o que me leva a nada. Ele supre o meu nada com o seu tudo. E me concede tudo para que eu não volte para o nada. O meu nada, eu penso que é tudo, mas não é nada, se eu não olhar para o eterno tudo. Não entregar tudo ao que por mim fez tudo, é o mesmo que não lhe entregar nada. Porque na linguagem do grandioso tudo, é tudo ou nada. Que Deus abençoe você, querida mamãe. Deus, Ele deu tudo para que você possa valer muito mais do que você imagina. Deus, Ele tem um plano especial para você e para nós todos. Para vocês, queridas mamães, que Deus abençoe ricamente para que isso seja uma realidade na vida de vocês. Querem ter sucesso na vida? Observe isso, pratique isso. Pelo poder de Deus, vocês e todos nós seremos bem-sucedidos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nessa noite, ó Deus, nós
estamos com o coração agradecido por essas experiências e essas pessoas que marcaram a humanidade, e a gente muitas vezes não para pensar, para refletir quantas histórias poderosas, quantas lições profundas para a nossa vida o Senhor intencionava deixar registrado isso aqui. Não é apenas para nos relatar a história, para deixar registrado um evento, mas também, ó Deus, para que possamos nos espelhar nos bons exemplos, para que possamos, ó Deus, aprender, ó Deus, com aquelas que aprenderam a ter fé nas Tuas promessas, aprenderam a ter fé nas Tuas revelações, e diante dessa fé, dessa confiança, decidiram ser submissas. E essa submissão a Deus, ela é vista nas Escrituras como aquelas que têm familiaridade com as suas Escrituras. Fé nas promessas, familiaridade com a revelação. O que fez dela, ó Deus, pessoas que proclamaram vida e se tornaram bem-aventuradas. Pai querido, nós também queremos ser bem-aventurados. Queremos que a nossa existência seja sinônimo de vida para todos aqueles que estão ao nosso redor. Pedimos, portanto, a Deus que o Senhor nos abençoe e, pelo Teu poder, nos capacite para vivermos também essas verdades, em nome de Jesus. Amém.